É impossível ignorar, né? A gente liga a TV pra ver um jogo de futebol, pronto, o patrocínio na camisa do time é de uma bet. Em todo lugar. Abre o Instagram e lá tá o influenciador que a gente segue mostrando um ganho supostamente fácil. Elas estão por todo lado. Parece que, assim, da noite pro dia o Brasil foi invadido. E olha, essa sensação não é exagero, não. Os números mostram que é isso mesmo. A gente está falando de um mercado que já movimenta dezenas de bilhões de reais por ano. Dezenas de bilhões. Sim, e uma pesquisa de 2024 mostrou que cerca de 23 milhões de brasileiros já apostaram. Isso dá o que é 15% da população com mais de 16 anos. É gente pra caramba. É muita gente. E a promessa que chega para essas pessoas é sempre a mesma, né? Aquela mistura de entretenimento com a possibilidade de ganhar um dinheiro fácil. Exato. Mas a gente sabe que quando a promessa é boa demais, vale a pena olhar mais de perto. E é por isso que a gente está aqui hoje. Reunimos um material bem completo para essa análise. Sim, tem de tudo um pouco. Relatórios econômicos da PwC e da XP, que dão a dimensão do mercado. Artigos que mergulham na neurociência por trás do vício. Uhum. A perspectiva de um cientista de dados que abriu os números do setor e, talvez o mais importante, histórias de pessoas reais, que mostram o impacto disso no dia a dia. Então, o nosso objetivo hoje é desmontar esse quebra-cabeça, entender como essa máquina funciona, o que ela faz com a nossa cabeça e qual é o custo real por trás de cada clique. Bora mergulhar nisso? Vamos lá. A primeira coisa que eu fico me perguntando é como que isso aconteceu? Eu lembro que, sei lá, há uns anos, ninguém falava de bets. Agora, até o meu time de futebol é patrocinado por uma. De onde veio essa explosão toda? Bem, tem um marco legal lá em 2018. Uma lei que basicamente legalizou as apostas esportivas, só que ela não regulamentou o setor direito. Ah, entendi. Isso criou uma espécie de limbo, sabe? Um faroeste onde essas empresas, a maioria sediada fora do Brasil, puderam operar livremente. Mas assim, a lei por si só não explica a velocidade da coisa. Não mesmo. A lei abriu a porta, mas parece que outra coisa empurrou todo mundo para dentro. Exatamente. A verdadeira chave está na combinação de tecnologia com psicologia. Uma das nossas fontes, uma entrevista com a doutora Jéssica Campara, que é especialista em finanças comportamentais, aponta para o que ela chama de baixo atrito. Baixo atrito. Quer dizer, ficou fácil demais apostar. Antigamente, para jogar na loteria, a pessoa tinha que sair de casa, ir numa lotérica, Nossa, era um processo. um processo. Preencher um papel, pagar, guardar o bilhete, esperar dias pelo sorteio. Precisamente, havia barreiras físicas e de tempo. Hoje, o cassino está no nosso bolso, no celular. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em 10 segundos e 2 cliques você faz uma aposta. Essa remoção de barreiras é o primeiro passo, E qual é o segundo? o reforço imediato. Isso é genial e assustador ao mesmo tempo. A doutora Campari explica que os jogos são desenhados para dar pequenas vitórias logo no início. A pessoa aposta R$ 1, ganha 2. Aposta mais 2, ganha 5. É uma tática para criar uma falsa sensação de que você tem controle, de que leva jeito para coisa, sabe? Claro, o cérebro começa a associar o aplicativo com pequenas doses de prazer de sucesso. Exato. Mas o mecanismo mais poderoso e talvez o mais perverso é o que a neurociência chama de near miss effect, o efeito do quase acerto. Ah, essa parte é incrível! As fontes mostram que o nosso cérebro não libera dopamina, que é um neurotransmissor do prazer, da recompensa, só quando a gente ganha. Ele também libera uma quantidade enorme quando a gente quase ganha. E o mais maluco é que o cérebro interpreta esses quases não como uma derrota, mas como um sinal de que a vitória está muito próxima. É como se ele dissesse: você está quase lá, não desiste agora. Nossa! Um dos artigos que a gente analisou menciona uma coisa impressionante. As slot machines, tipo o famoso jogo do tigrinho, são programadas para que esses quases aconteçam em cerca de 30% das jogadas. Peraí, para tudo, 30%? 30%. Não é aleatório. É uma frequência calibrada para ser a ideal para manter o jogador preso, perseguindo a vitória que parece estar sempre ao virar da esquina.
Então, em quase um terço das vezes que a pessoa perde, o cérebro dela está recebendo uma recompensa. Uma dose de dopamina como se estivesse quase ganhando. Isso é manipulação em nível biológico, basicamente. É exatamente isso. Não é uma falha do sistema, é uma característica deliberada do design. O cérebro não distingue bem um quase de uma lição aprendida. Ele interpreta como "tô no caminho certo, a próxima vai dar". Entendi. E para fechar essa arquitetura tem a ilusão de controle, que é a ideia de que a nossa habilidade pode mudar o resultado. Tipo, numa aposta esportiva, a pessoa pensa: "Ah, eu entendo de futebol. Sei que o time X está jogando melhor, então a minha análise vai me dar vantagem". Isso. Ou a opção de parar a roleta no jogo do tigrinho que dá a sensação de que o seu reflexo influenciou o resultado. Quando, na verdade, o resultado já está pré-definido por um algoritmo no momento em que se aperta o botão. Exato. Essa combinação de acesso fácil, recompensas imediatas, a exploração do quase e a ilusão de controle cria um ciclo de feedback, nossa, poderosíssimo. É um sistema desenhado para explorar as nossas vulnerabilidades cognitivas. Ok, então o design é feito para nos prender. Mas ainda assim precisa de uma isca, de uma promessa. E a promessa é sempre a mesma. Você pode ficar rico. Só que quando a gente olha para a matemática por trás dos jogos, a história é bem diferente, né? Completamente diferente. É aqui que o sonho esbarra na realidade fria dos números. A frase "a casa sempre ganha" não é só um ditado, é uma certeza matemática. E a gente pode provar isso com um conceito chamado valor esperado. Que, explicando de forma simples, é o resultado médio que se pode esperar de um evento se ele for repetido muitas e muitas vezes. Certo, perfeito. E em qualquer jogo de azar, para o jogador, o valor esperado é quase sempre negativo. A doutora Camparates dá o exemplo clássico da roleta. Uma roleta europeia tem 37 números, do 0 ao 36. Se a gente aposta num número, a chance de ganhar é de 1 em 37. Até aí tudo bem. Só que a casa não paga 37 vezes o valor da aposta, ela paga 35 vezes. Ah, Essa pequena diferença entre a probabilidade real e o prêmio pago é a margem de lucro da casa. Se a gente calcular o valor esperado, descobre que a cada R$ 1 apostado na roleta, ao longo prazo, a perda esperada do jogador é de quase 3 centavos. pode não parecer muito, 3 centavos, mas quando a gente pensa em milhões de pessoas apostando milhões de reais todos os dias, a conta fecha. E muito bem para as empresas. Exponencialmente. E em jogos como o jogo do tigrinho, a matemática é ainda mais brutal. A gente não tem os números exatos do algoritmo, mas as análises sugerem que a probabilidade de um jogador perder dinheiro em 100 jogadas seguidas é superior a 92%. 92%? É, a estrutura do jogo garante matematicamente o lucro da plataforma. E tem também a perspectiva de um cientista de dados que compartilhou uma análise no Reddit, né? Ele foi direto ao ponto. A conclusão dele, e eu tô citando, é que a probabilidade de um brasileiro médio ganhar dinheiro de forma consistente e significativa com apostas é quase zero. Ele diz que é loucura pensar nisso como investimento, e a realidade dos próprios apostadores confirma isso. Um relatório da PwC fez a pergunta: você já ganhou mais dinheiro do que perdeu? A principal motivação para apostar é ganhar dinheiro, mas só 23% disseram ter tido lucro. Só 23%. E o resto? A grande maioria, 60%, admitiu que perdeu mais do que ganhou. O que nos leva a uma pergunta óbvia. Se o design é viciante, mas a matemática é tão claramente desfavorável, por que milhões de pessoas continuam caindo nessa? Porque entre a pessoa e a matemática existe uma muralha gigantesca de marketing e publicidade. Uma máquina nossa incrivelmente bem financiada e agressiva. E o principal motor dessa máquina são os influenciadores digitais, que servem como uma ponte de confiança. A pessoa não confia na Beth, com um nome estranho, mas confia no ídolo dela, no artista, no ex-jogador de futebol que ela segue e admira. Exato. E aqui, uma das fontes que a gente tem, um artigo da agência pública, traz uma comparação feita pela publicitária Caroline Sardá, que é muito, muito forte. Qual? Ela compara a publicidade das bets com as antigas campanhas da indústria do tabaco. Nossa! É uma acusação séria. Qual é o paralelo? Ela diz que, nos anos 60, 70, os publicitários sabiam que cigarro matava, mas sentaram na mesa para pensar em como esconder isso, associando o cigarro a status, liberdade e sucesso.
usando atores e figuras populares. Segundo ela, está acontecendo a mesma coisa com as plataformas de apostas. Usa-se a imagem de sucesso dos influenciadores para legitimar um produto que é, na sua essência, viciante e prejudicial. Exato. A confiança que o público tem no influenciador é transferida para a casa de apostas. É uma validação por tabela. E isso acontece mesmo com a existência de regras, certo? Sim, o CONAR, que é nosso Conselho de Autorregulamentação Publicitária, tem diretrizes. É proibido prometer dinheiro fácil, é obrigatório ter aviso de Plus 18. Mas na prática, Na prática, o setor de apostas foi o mais punido pelo CONAR em 2024. Foram 43 marcas sancionadas. Parece um jogo de gato e rato, onde a fiscalização corre sempre atrás do prejuízo. e a responsabilização é muito difícil. A gente viu isso na CPI das bets no Senado. Tive muita discussão, muita exposição na mídia, mas no final o relatório terminou sem o indiciamento de nenhum influenciador ou embaixador. O que mostra a dificuldade de regular, né? É um ecossistema muito difuso e poderoso. Então vamos juntar as peças. A gente tem um produto desenhado para viciar nossa mente, uma matemática que garante o prejuízo a longo prazo e uma máquina de marketing multibilionária que usa ídolos para vender uma ilusão. O que acontece quando tudo isso atinge a vida real das pessoas? Qual é o impacto no bolso e nas famílias? É aqui que a análise sai das estatísticas e ganha um rosto. E o custo humano é altíssimo, especialmente para quem já é vulnerável. O relatório da XP traz um dado que me deixou chocada. Nas famílias das classes D e E, as mais pobres, as apostas já consomem 1,38% do orçamento. Pode parecer um número pequeno, 1,38%, mas esse valor corresponde a 76% de tudo que essas famílias gastam com lazer e cultura. Pensa no que significa na prática. O dinheiro que poderia ir para um cinema, um livro, um passeio, uma pequena poupança, ou até para comprar roupas, está sendo drenado para as bets. E, em muitos casos, o dinheiro sai de áreas ainda mais essenciais. Exato. Como o dado do Banco Central sobre o Bolsa Família, que é inacreditável. Num único mês, 3 bilhões de reais do programa, que é destinado à subsistência, foram gastos em plataformas de apostas. 3 bilhões. É um número brutal. E a doutora Cantra usa a teoria da escassez para nos ajudar a entender isso. A lógica é que, para quem já vive numa situação de privação, de perda constante, a percepção de risco muda. Perder mais um pouco não parece tão grave. E a aposta, mesmo que irracional, surge como a única réstia de esperança. A chance de uma saída milagrosa daquela situação. É a loteria da desesperança. Exato. E isso nos leva às consequências pessoais, que são devastadoras. Uma das reportagens que lemos conta a história da Rosana da Silva, uma diarista de 35 anos. A jornada dela é um retrato fiel de como esse vício se instala. A história dela é muito dura. Ela começou com apostas pequenas, por curiosidade. Mas a coisa saiu de controle muito rápido. Os detalhes que ela conta mostram o nível do desespero. Ela chegou a pedir um empréstimo no cartão de crédito de uma amiga para continuar a jogar. Nossa Senhora, isso já é grave. Mas piora, né? Piora. Ela atrasou o pagamento do plano de saúde do filho. E o ponto mais baixo, que ela mesma relata, foi quando começou a transferir dinheiro do celular do marido enquanto ele dormia. Meu Deus! Esse comportamento tem um nome. É o que os especialistas chamam de correr atrás do prejuízo, ou chasing losses. Uma neuropsicóloga citada na matéria, a Bruna Mayara Lopes, explica que este é o sinal mais claro de que o jogo deixou de ser entretenimento e virou uma compulsão. A pessoa não joga mais para ganhar? Não mais. Ela joga na tentativa desesperada de recuperar o que já perdeu. E nesse processo se afunda cada vez mais. É uma espiral. E o que mais me chocou na história da Rosana foi a quebra total de confiança. Ela conta que o marido sabia, a mãe avisava, mas a compulsão era mais forte. Ela mentia, escondia e dizia para si mesma: vou jogar só mais uma vez, que agora eu recupero tudo. E no fim, só perdia mais. O dinheiro, a confiança, as relações. A história dela é o ponto final que conecta tudo que a gente discutiu. Ela é a vítima de um produto desenhado para viciar, que explorou a esperança e as vulnerabilidades dela, que foi vendido de forma irresponsável e que drenou seus poucos recursos, deixando um rastro de dívidas e laços familiares quebrados. É pesado.
Recapitulando então a nossa análise, temos um sistema de apostas online que é desenhado para ser psicologicamente viciante, usando gatilhos como o efeito do quase. Isso. A matemática por trás dele garante a longo prazo a perda do jogador e o lucro da casa. E tudo isso é empurrado por uma máquina de marketing massiva e muitas vezes irresponsável. E o resultado é um impacto social e econômico devastador, que atinge de forma desproporcional as populações mais vulneráveis, desviando dinheiro de necessidades básicas e destruindo relações. Exato. Com este cenário, o que está sendo discutido para o futuro? Existe alguma luz no fim do túnel? Olha, a discussão está começando a mudar de patamar, indo para o campo legislativo de uma forma mais séria. Uma das fontes menciona um projeto de lei que propõe algo muito simbólico e prático: equiparar a tributação das apostas à dos cigarros, o que significaria tratar o problema não só como uma questão econômica, mas como um problema de saúde pública. Usar a arrecadação de impostos, que seria maior, para financiar campanhas de prevenção, tratamento. Tratamento para viciados, mais fiscalização. Exatamente. É uma mudança de perspectiva fundamental. O que nos leva a uma reflexão final, um pensamento para quem nos ouve continuar a matutar. O debate público sobre as apostas muitas vezes fica preso numa falsa dicotomia, né? De um lado, a liberdade individual de cada um fazer o que quiser com seu dinheiro, do outro, a regulação do Estado. Certo. Mas o que todas as fontes que a gente analisou hoje nos mostram é que este não é um campo de jogo nivelado. Não é uma escolha livre e racional. De forma alguma. O que existe é uma arquitetura de escolha que foi deliberadamente desenhada para sobrecarregar nosso autocontrole, para sequestrar nossos sistemas de recompensa cerebral e explorar vulnerabilidades que a ciência já conhece muito bem. Então a pergunta que fica no ar é esta: considerando como essas plataformas manipulam ativamente a nossa biologia, será que podemos continuar a enquadrar o vício em apostas como uma simples falha de escolha pessoal? Uma falta de força de vontade? Ou será que ele é, na verdade, um resultado previsível e intencional do próprio design do produto?